Olá para mais uma leitura aqui no canal, lembrando sempre que é uma leitura geral, ok? Atemporal, coletiva. Tenho visto algumas pessoas falar que não estão entendendo a leitura, tá? E aí duas coisas aqui que é interessante você ver é o seguinte, talvez o assunto que foi desenvolvido na leitura é um assunto que você não entende, né? Por quê? Porque depende do nível de consciência de cada um, tá? E quando a leitura, ela chega para uma pessoa, a pessoa não entende a leitura, provavelmente tem alguma coisa ali para você pesquisar além da leitura, né? Para você saber, se eu chego aqui, por exemplo, e eu falo, olha pessoal, a quinta dimensão é um estado de consciência, e você não entende o que eu estou falando, né? Talvez você não saiba nem o que é a quinta dimensão, é importante você sair da leitura e buscar conhecimento, tá? Você estender o seu conhecimento. E o outro ponto é uma leitura geral, então talvez a leitura, ela não seja para você naquele momento, tá? E eu sei que tem leitura também que traz, assim, muita informação, né? Muita coisa, e você precisa de um tempo para poder digerir aquela informação. Daí que vem a questão de você saber filtrar as leituras que você vê e tomar cuidado também com o excesso, com o vício de leitura, ok? E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você puder chegar também deixando a sua forma de contribuição, ficaremos muito gratos a você para que esse trabalho ele possa continuar. Então você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar essa leitura, se tornar um apoiador desse canal e o link para você se tornar apoiador está aqui abaixo na descrição. Também, último recado, quero lembrar que ainda estamos com o cupom de 40% off na nossa formação completa de tarô, que tem acesso vitalício. Então você pode adquirir agora e estudar quando for melhor para você, pois você não vai perder o acesso a este produto, ok? Vamos lá então, pedindo aqui para ortar novamente. Vou abrir com o oráculo de Delfos. Por favor, espiritualidade da luz, qual que é o recado, conselho, caminho, direcionamento aqui no dia de hoje, nessa leitura? O que a gente precisa saber? Temos aqui múltiplos amores. Vou tampar porque essa carta ela contém nudez, tá? O triunfo. A bem-aventurança. Interessante, né? Porque aqui nós temos, olha, muitos querubins, né? Nós temos anjos querubins aqui e muita energia também do Cupido, tá? Nessa leitura. A inocência, interessante. A timidez aqui no fundo. Olha, existe uma pessoa, essa pessoa ela pode ser você, ou outra pessoa que você está, ou vai lidar aí pelos próximos dias, que é como se agora ela estivesse percebendo aqui uma determinada importância que você tem na vida dela. E aqui não estou falando, pessoal, de arrependimento no sentido de a pessoa não me valorizou, etc e tal. Pode ser para alguém, até pode ser, mas o caso aqui da sua leitura é alguém aqui não via você com os olhos que hoje em dia está vendo. Porque a inocência nessa leitura está falando de falta de conhecimento no sentido de... Como que eu posso explicar para você, né, o que eles estão falando aqui? Porque é uma leitura assim, um pouco complexa no sentido de como essa pessoa ela está hoje e do que ela era. Porque provavelmente se você tem uma visão dessa pessoa que tem a ver com o passado, essa pessoa ela está mudada de alguma maneira. Só que aqui fala que no passado, essa pessoa de alguma maneira, quando ela entrou em contato com você pela primeira vez, e não necessariamente isso aqui é romance, tá? Isso aqui pode ser amizade, pode ser até uma questão de trabalho, é como se ela não valorizou você porque ela não via você do jeito que ela está vendo hoje. Aqui pode ser alguém que acompanha você de longe, tá? Pode ser alguém que de alguma maneira sabe que você mudou, que você evoluiu, que a sua vida vem melhorando dia após dia, que você está focado aqui em você. E é como se agora essa pessoa ela tem de ti um conhecimento que antes ela não tinha. Só que aqui a sua leitura ela também tem uma pegada espiritual. Então pode ser que essa pessoa ela passou por alguma espécie de cura, tá? Ou ela entrou mais em contato com a espiritualidade e agora ela está vendo algo sobre você. Por quê? Aqui é interessante porque fala de uma escolha, tá? Que alguém tem para poder fazer. Só que no meio dessa escolha, toda escolha, né, vai dizer que você tem aí uma opção, vamos dizer assim, no caso aqui da tua leitura. Então aqui é como se alguém estivesse escolhendo você, ou você está escolhendo alguém, porque houve uma mudança de visão em relação a essa pessoa para você, ou se não é a pessoa, é você está vendo alguém de maneira diferente aqui. Ou você está sendo visto de maneira diferente, e isso ocasiona que alguém escolha você. Que alguém escolha estar ao seu lado na base de uma amizade, de um relacionamento amoroso.
Aqui, inclusive, olha, a bem-aventurança seguida, né, da inocência, uma das coisas aqui que essa pessoa, ela pode ter visto, ou que você viu, é que de alguma maneira é possível ser feliz ao lado do outro. Aqui é como se... Não é que a pessoa ela joga a felicidade nas suas mãos, né? Não é uma questão aqui de dependência, mas é uma questão onde, olha, eu acho que dá para ser feliz ao lado dessa pessoa. Essa pessoa ela tem aqui algo interessante, tá? Sua leitura ela tem um quê de mistério, mas é como se, de alguma maneira, assim, quem tá vendo aqui o que não via antes, né? A pessoa que tá vendo o que não via antes, ela descobriu algo sobre você. A gente vai desenvolver, tá? Para tentar entender aqui o que essa pessoa pode ter descoberto. Só que assim, por enquanto, talvez não haja nenhum movimento aí da parte dessa pessoa. Porque aqui temos a timidez, então pode ser que a pessoa ela não sabe como chegar até você, não sabe como te abordar novamente, ou aqui esse é o caso, né, de alguém que realmente está voltando para a tua vida, a pessoa está tentando encontrar caminho aqui para poder voltar. Eu vou pedir mais uma, tá? Mais uma aqui, por favor. Olha lá, o time do amor, tá vendo? É exatamente o que estava no fundo aqui já, né? Amor é espreita. Só que aqui o espiritual ele fala o seguinte, olha, você já sabe, né, você e a pessoa aqui, já sabe de alguma maneira, né, essa pessoa ela é isso, aquilo outro, etc e tal, você vê ela de uma maneira mais completa ou diferente agora, e aí vai ficar aqui nas tuas mãos decidir o que é que você vai fazer. Então aqui, assim, se você sabe, né, quem é essa pessoa, se você já conhece parte dessa história que eles estão falando aqui, de alguma maneira aqui é como se agora o espiritual ele entregou na mão da pessoa. E se essa pessoa é você, está entregue nas suas mãos. É como se aqui o espiritual ele não vai fazer nada por enquanto. E aí se essa pessoa aqui, ela não tomar nenhuma decisão, de alguma maneira, pode ser que o espiritual ele haja ou não, tá? Porque tem questão do livre-arbítrio aí da pessoa envolvida, né? Mas é que, por enquanto, está na mão dessa pessoa. E outra coisa também, pessoal, que eles estão falando aqui. Essa leitura, ela pode ir para o lado de outras questões na tua vida. Onde, por exemplo, você passa a ver um ambiente, uma empresa, um trabalho de outra maneira. Só que essa outra maneira, ela é mais positivada. Porque a pessoa que ela não tinha conhecimento, essa falta de conhecimento fazia com que ela se retraísse, tá? E mesmo que agora ela ainda continua retraída, ela tá mais retraída porque ela sabe de coisas que antes ela não sabia, mas ela não sabe como agir em direção a isso, porque é um tempo que ele pode ter passado, tá? Em relação, né, a essa conexão ou a esse lugar, né, que você não vai há muito tempo, a esse trabalho que você não quis aceitar e agora você vê de uma outra maneira. O que era a inocência, por favor? A alegria e um passatempo. Essa pessoa, ela achou que, de alguma maneira aqui, o que vocês tiveram ou poderiam ter, tá? Era algo que não iria durar. E outros aqui, essa pessoa, ela via muito como uma questão de momento presente, tá? Então, assim, vou aproveitar o momento presente, mas não vou, assim, ver muita pessoa de maneira profunda, tá? É como se aqui, no passado, essa pessoa, ela se negava, inconscientemente ou conscientemente, de ver o outro lado aqui da moeda, seja ele uma pessoa ou uma situação, de maneira completa e de maneira mais profunda, tá? E aí pode ser que o outro lado ele já via, sim, mas esse lado aqui que agora está despertando, né, para poder ver, ele não via. E ele vivia o momento aqui em relação à questão, ou nem vivia, porque aqui pode falar também de pessoas que, de alguma maneira, olha, não queriam se comprometer, tá? A alegria com o passatempo pode falar de coisas casuais, coisas momentâneas. E aí, naquele momento, a pessoa ela não queria muito saber de compromisso. Ó, energia mais voltada aqui com a parte do ego, né, de maneira mais negativa, vamos dizer assim. Só que agora existe essa mudança aqui, tá? E aí por algum motivo aqui você precisa saber, porque se não é você, você vai saber que alguém está mudando e pode ser que essa pessoa ela venha procurar você. Aqui pode ter uma pessoa procurando também uma oportunidade que antes ela não botava fé, ela não via determinada credibilidade. Então aqui pode ser uma pessoa batendo lá na porta de uma empresa pedindo novamente um trabalho ou aceitando uma oportunidade que um dia ela veio e antes a pessoa não aceitou. Houve aqui um amadurecimento, tá? Isso que eles estão querendo que você saiba. O que é que você vai fazer com isso também eu não sei, porque não está sendo falado aqui na leitura ainda. E nem sei se vai ser dito, né? Porque aqui eles estão falando que eles têm para poder dizer, mas é isso. Alguns aqui, essa pessoa é você, tá? Que eles estão falando. É você que está aqui assistindo a leitura. Outros aqui é alguém que você lidou ou vai lidar.
Você pode ter visto essa pessoa há um tempo atrás, ela estava de uma maneira, e agora você vê ela novamente, ela está de outra completamente diferente. E nisso você vai ver também que essa pessoa ela mudou a visão em relação à vida, né? Alguns aqui pode ser um ex-funcionário que eles estão falando. De repente você é dono de uma empresa, ou você tinha aqui, né, um funcionário, um colaborador, uma parceria, uma sociedade com alguém. E essa pessoa até apresentava antes algum traço de imaturidade, mas agora mudou. Clarifica para mim, múltiplos amores, por favor. O anjo da bondade. Ó, a intuição. Tá vendo? Essa pessoa, ela pressente coisas também que antes ela não prestava atenção, tá? Porque o pressentimento ele já existe, né? A intuição da gente ela avisa as coisas aí desde o começo, mas é que talvez você estava lidando, ou você era assim, né? Uma pessoa mais racional. Ah, tô sentindo um negócio aqui, mas deixa isso pra lá, né? Tô sentindo um negócio aqui, mas que é isso, né? Não tem nome, eu não entendo. Então não vou nem mexer muito com essa questão, não. Só que aqui a intuição, ela não abandona a gente, né? Então, por mais que você negligencie ela, em alguns momentos, ela vai voltar. E aí, ela volta, às vezes, de uma maneira tão evidente que você começa a perceber, e olha, alguma coisa tem aí, eu vou ter que ver essa questão. Ó, a difícil lição aqui no fundo, né? Aqui alguém aprendeu distanciado dessa dinâmica, tá? Seja ela dinâmica com alguém ou em alguma situação aí. Aqui eu ouvi uma coisa, pessoal, que pode ser a ideia de alguém que está aqui nessa leitura, porque eu senti um pensamento que ele passou. E não é algo que vem da espiritualidade, tá? Não é a espiritualidade que está falando aqui. Mas eu senti que algo passou. E como a leitura ela é uma troca de energia, né? Pode ser que alguém pensou isso aí. Aqui veio aquela frase, né? Precisou perder para aprender. Só que nesse caso, aí o espiritual ele explicou, né? O que significa nessa leitura. Aqui não é que a pessoa ela precisou perder para aprender. De alguma maneira, ela não tinha um aprendizado antes quando ela estava inserida nessa situação ou aqui junto com você. Porque realmente aqui é uma questão onde a pessoa ela estava inconsciente, tá? Para a maioria que a pessoa ela estava inconsciente, ela não via o que ela vê hoje. Porque é todo um processo de expansão da consciência, né? Você entende hoje coisas que antes você não entendia. Ó, a luz piscando, né? Parece que a luz acabou, mas aqui eu acho que vai dar pra gente poder continuar, né? Porque pelo menos eu aqui tô vendo bem nítido a imagem, tá? Vamos ver. Então aqui é uma confirmação do que eu acabei de falar, né? Sobre a questão da pessoa não saber. Por quê? Olha só, interessante, né? Ficou escuro, né? A luz acabou, ficou escuro. Então significa, de alguma maneira aqui, essa pessoa ela não via, né, a escuridão, a sombra, ela não via o que ela vê hoje. E acabei de ver 13:13, né? Que é a transformação e renascimento, né? Morte e renascimento. Então tá aí as confirmações da leitura, né? Vamos saber o que mais aqui, pessoal, com o tarô das bruxas. Que mais tarô e espiritualidade sobre essa questão, por favor? Ó, exatamente, pessoal. As de espadas. Hoje eu vejo o que eu não via. Hoje eu entendo o que eu não entendia. Hoje eu me permito sentir o que antes eu não me permitia, porque que a pessoa já sentia. Tá, para que é uma questão de sentimento, a pessoa ela já sentia, mas é como se ela tivesse na energia mais baixa, né? Porque o Gavião, ele fala sobre o macro. Então aqui é quando você eleva cada vez mais e mais a sua consciência. E você repara que o Gavião, ele está acima da montanha. Então significa que aquilo que era um obstáculo para a pessoa enxergar alguma coisa, hoje em dia não é. Então ela passou do problema, né? Ela passou da dificuldade, ela venceu aqui alguma dificuldade relacionada com entender as coisas, tá? Entender essa dinâmica, essa questão toda aqui nessa leitura. Roda da fortuna, porque as coisas mudaram, né? O tempo passou aqui, as coisas mudaram, a roda girou, a vida continuou, e essa pessoa teve os aprendizados dela aí. Cavaleiro de Copas. 5 de ouros. E a força. Olha, pessoal, aqui essa pessoa, ou você, né, se você é essa pessoa,
pretende fazer algum movimento em direção a isso, tá? Então, essa é uma relação, uma pessoa pretende procurar outra aqui. Só que aqui existe um medo. Por quê? O Cavaleiro de Copas, ele encontra o 5 de ouros. O 5 de ouros, ele é negação. Então, aqui tem um profundo medo dessa pessoa de ser rejeitada, tá? De bater lá na porta da empresa e falar, olha, aqui a gente não aceita você mais. Ou foi oferecido para você uma oportunidade de trabalho, você não aceitou, agora não tem mais, a vaga já foi preenchida, procura outra empresa. Se aqui é uma questão de relacionamento, olha, estou com outro, ou estou solteiro, mas não quero saber de você. Né? Acabou aqui a amizade, acabou o relacionamento, não tem outra oportunidade. Só que aqui isso é muito mais da cabeça dessa pessoa. Não é isso que vai acontecer e o tarô está mostrando aqui, tá? É como se essa pessoa imaginasse o pior cenário. E aí o que ela faz? Ela tenta se controlar. Só que eu vou dizer para você, vai ficar impossível dessa pessoa ela se controlar. No sentido de ela não fazer nada. Ela até pode aqui realmente receber alguma negativa, mas aqui a energia ela tá bem forte, no sentido da própria vida também ela tá empurrando essa pessoa para poder fazer alguma coisa. Mas por enquanto é que ela ainda tá aí conseguindo se controlar. E aí, Rainha de Fogo. Eu sinto que essa Rainha de Fogo é você, tá? Que tá aqui assistindo a leitura. E não é gênero, é energia. Aqui veio a Justiça. Ó, e 2 de Copas. Pela energia, pessoal, da espiritualidade, é como se assim, você, com essa questão, barra pessoa, agora vocês estão alinhados aqui para poder desenvolverem o que de fato vocês querem desenvolver. Então aqui você está pronto e a pessoa também. E aqui se não é uma pessoa, é uma oportunidade, você está condizente agora com a oportunidade que você pode buscá-la novamente. Porque a Justiça com 2 de Copas, houve o equilíbrio. Houve a limpeza que era necessário, o entendimento que era necessário. Então aqui vocês podem novamente, ou pela primeira vez, porque pode ser uma pessoa também que ela via algo de longe, tá? A sua leitura ela tem um quê oculto de julgamento. Então, de alguma maneira aqui, essa pessoa pode ser que ela via você de longe, ou ela via essa oportunidade de longe e ela julgava, né? É a mesma coisa, você passa na frente de uma empresa, eu acho que eu não trabalharia nessa empresa, não. Parece que é assim, assado, etc e tal, só que você não sabe profundamente como hoje você está sabendo. Então, aqui tem um quê, sim, nessa leitura, de alguém poder estar voltando atrás de uma decisão que foi tomada, ou de um pensamento que antes você tinha, e agora, depois, né, do seu processo aqui de evolução, etc e tal, com o tempo ele ter passado, você não tem mais, tá? E aí você pode voltar e buscar algo aqui que antes você até... Aqui alguns desdenharam alguma coisa, tá? Ou uma pessoa. Vamos saber o que a gente pode esperar dessa situação. O que a gente pode esperar? Espiritualidade, por favor. O descanso. Interessante, né? A tranquilidade, o descanso com a tranquilidade aqui. Aqui, por algum motivo, eles pedem para você ficar em paz, tá? Em relação a isso aqui. E assim, se você talvez não é essa pessoa, não há nada que você tem para poder fazer, tá? Com esse descanso e essa tranquilidade aqui. E aí... Olha, pessoal, a paz. Aqui tá uma sequência, assim, totalmente zen, né? De não ação, não atitude aqui. Só que eu sinto que isso é pra você. Pra você que não é a pessoa, tá? Se você é a pessoa, não é pra você. Mas pra você que não é a pessoa aqui que viu o que viu. Ó, almas gêmeas aqui no fundo. Pode ser que alguém tenha descoberto que você é uma alma gêmea, né? Dele, dela, da pessoa aqui. A sinceridade. A coroação e a missiva. Olha, aguarde aqui alguma comunicação, tá? Em relação a essa pessoa. E outra coisa, aguarde que eu digo aqui, né, no sentido de continuar vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas. Não é você parar a sua vida e viver em prol de esperar mensagem aqui de ninguém, né? Mas aqui, a principal coisa é o quê? Fique em paz, fique tranquilo, que na hora aqui que tiver que acontecer, o que acontecer, vai acontecer, né? E aqui, o que eles estão falando? O que vem dessa pessoa é verdadeiro, tá?
o que ela vai falar, o que ela vai explicar para você, a mensagem aqui que ela vai mandar de alguma maneira. É como se ela estivesse sendo verdadeira. Ela está se abrindo aqui com você. Inclusive, uma coisa que eles falaram é, essa pessoa, ela pode falar para você o que eu tô falando aqui, tá? Que antes ela não entendia tal coisa, que antes ela não via você como de alguma maneira ela vê hoje, que antes aqui ela pensava que esse trabalho não ia dar em nada, né, que essa parceria poderia não progredir, que não seria bom para ela. Aqui vem uma explicação para alguns aí, tá? A sinceridade com a missiva é uma explicação aqui. E bem parecida com essa leitura, inclusive, tá? Ó, a cegueira aqui no fundo, que é tudo que a gente falou, né? Mais uma aqui para fechar, por favor. A curiosidade. Exatamente, amor à espreita. Essa pessoa ela vai primeiro aí, digamos que, testar o campo, tá? Então pode ser que ela pesquise algo sobre você, busque você em rede social, veja aqui com alguém, né? Pode ser, para alguns aqui, quem tem, por exemplo, alguém comum entre você e entre essa pessoa, pode ser que seja perguntado aqui sobre você, de alguma maneira, antes de chegar, né, diretamente em você. Aqui é como se a pessoa ela olhasse na janela, não sei por que eles estão passando essa visão aqui. Alguém olhando na janela para ver se fulano tá em casa, ou se fulano tá passando ali na rua. Pode ser que seja literal para alguém, tá? Alguém aqui vai olhar na janela e ver você passando, ver você tá em casa e te procurar de alguma maneira. Tem uma questão dessa aqui para alguém, ok? Então é isso, pessoal, que tem para você também hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.